Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, o vídeo de hoje eu vou fazer falando um pouquinho sobre espaço, né? Pessoas que têm falta de espaço e cada dia mais está trazendo mais suculenta para casa. E eu achei, assim, uma forma que eu achei de sempre comprar e ter o espaço para colocar é fazendo a montagem de bacia, né? Então eu sempre gostei de fazer, colocar suculentas em bacia, até quando eu tinha muito espaço para isso. No momento agora eu tô com pouco espaço, não posso ficar montando vasinhos e colocando espalhados demais, né? Mas nem por isso eu vou deixar de comprar as minhas suculentas. Então eu vou estar passando dicas de formas de cultivo mesmo, né? Para quem tem pouco espaço, falando um pouquinho, conversando um pouquinho com vocês também sobre algumas suculentas aqui que eu fiz uma troca há pouco tempo, né? Como que elas estão para vocês acompanharem também. Eu vou estar falando um pouquinho sobre elas. Essa bacia tá aqui do lado. São as últimas que eu comprei. Assim, comprei não, que eu fiz troca, né? Que eu consegui através de troca. Então, eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. E se você gostou do tema do vídeo de hoje, se inscreva no meu canal, deixe o seu joinha para mim, compartilhe meus vídeos com pessoas que gostam de suculentas também. E começando aqui então, pessoal, eu fiz assim, eu optei por fazer bacia em primeiro lugar. É muito bonito, né, pessoal? Uma montagem de bacia. Essa eu fiz com cactos, então eu fui colocando, montando os cactos de acordo com altura, com cor. Coloquei esse aqui bonitinho, coloquei esse palito de churrasco aqui atrás, que ele tava caído. Ele veio no vasinho, num pote 11, e ele tava deitado. Eu tô deixando ele assim, para tutorar ele, né? Para ele ficar firme. Depois que ele ficar bem firme, que ele engrossar mais, que essas palminhas dele engrossar mais, eu posso estar retirando, que ele já vai estar num retinho, né? Ele não vai estar caído. Ele é muito bonitinho. Eu vou comprar o do pelinho vermelho e do pelinho branco também, que eu acho eles muito interessantes. Apesar de sapecar muito a gente, é só a gente não encostar nele, né? Que ele não vai fazer nada contra a gente. Então, pessoal, eu montei essa bacia assim, ó. Eu coloquei os cactos, deixando o espaçamento, né, entre um e outro para eles crescerem, desenvolverem. Eu fiz essa bacia junto com vocês. Quem me acompanha já viu, né? E agora tá vendo o desenvolvimento também. Já cresceram bastante. Estão bem bonitinhos. Esse aqui tava com problema. Ele tava com um buraco mesmo. Ele é orcado por baixo. Eu tive que fazer a limpeza. Olhei se ele tava podre. Ele não tava podre. Já tava cicatrizado. Eu tô aguardando aqui o desenvolvimento dele. Mas então, pessoal, o que que acontece? Eu fiz essas bacias. Em primeiro lugar, eu comecei com essa ideia, né? Eu acho muito bonito fazer montagem de bacia. Mas também a gente precisa ver quando a gente não está tendo mais espaço para suculentas, é muito bom a gente passar elas para jardineiras ou floreira, né? Como muitos aí chamam, uns chamam jardineira ou floreira, aqueles vasos compridos, né? Que eles também são ótimos para quem mora em apartamento, que não tem muito espaço. Você coloca as suas plantas, ele tem um formato que ajuda demais. Então você vai encaixando um do lado do outro, é muito interessante. É uma forma de você poder colocar suas suculentas numa janela. Então as floreiras, elas ajudam muito também. Você aglomera ali várias plantas, coloca num beiral de janela, coloca na sua varanda. Então é uma forma que eu acho que ajuda muito. Eu optei por bacia, mas também estou pensando em fazer floreiras, porque as bacias, elas aglomeram bastante planta, né? Elas cabem bastante plantas, mas o problema é que elas também ocupam maior espaço, né? Mas, em primeiro lugar, a gente tem que saber que tem todas ali, né? Então é importante, você leva para onde você quer. Então, se eu quero mudar minhas plantas, por exemplo, eu pegando aqui essa bacia, eu já estou mudando vários cactos de lugar. Então fica muito prático. Em primeiro lugar, fica prático, fica bonito, né? Essa bacia eu montei ela já para ficar. Então foi uma montagem aqui meio que bem programada, né? Eu pensei nos cactos que eu ia colocar nela, então eu comprei ela já pensando o tamanho dela. Ela é bem assim, ela é profunda, né? Então ela é uma bacia
que ela cabe bastante substrato. Eu montei ele assim para ficar mesmo uma bacia bonita de cacto. Vou colocar mais pedrinhas. Eu tenho que colocar mais pedrinhas para ficar mais bonito. Coloquei poucas, coloquei só essas grandes mesmo, assim, para dar uma ideia de solo árido, né? Uma parte assim bem desértica, né? Que é bonito de ver, né, pessoal, olhando assim. Pedras e cacto, fica bem bonito, então tá faltando pedras. Esses espaços assim eu quero completar com pedras ainda para ficar mais bonito, para ficar mais parecido com deserto mesmo, né? Olha só, eu acho lindo assim, pessoal, olhando eles assim, né? Deixa eu virando aqui, aglomerados, né? E com bastante pedras. E eles estão muito bem, eles estão dando florzinha, tem sementinha já, frutinhos, né? Para dar sementinhas. Então eles estão bem bonitinhos. Somente esse que não desenvolveu. Então ele ainda está paradinho no tempo aqui, mas eu espero que ele vá crescer, que essas mudinhas desenvolvam. Mas ele está indo, ele não mostrou que vai estar apodrecendo nem nada. Então eu estou aguardando aqui. Eu rego ele bem pouco, eu não rego demais, principalmente por conta dele, né? Que ele ainda está ainda passando por esse período ainda de recuperação, né? Então eles estão assim, esse aqui, ó, é muito bonito. Eu sou encantada com esse cacto. Lindo demais esse formato dele, né, pessoal? Olha só. Ele é muito bonito, ele formou aqui uma composição bonita. Eu gostei muito do resultado com ele na bacia. Então, ficou um resultado já definitivo, dessa forma aqui. Essa outra bacia, pessoal, já é uma bacia que eu sei que vou ter que mexer nela. Porque eu plantei eles, essas suculentas todas, porque eu não tinha mais. Eu cheguei aqui com elas e tinha que plantar rápido, né? Foi o dia que eu fiz a troca, não foi uma coisa planejada. Essa senhora, ela me falou que tinha as plantas que eu precisava, ela também queria algumas que eu tinha. Então, nós fizemos essa troca, uma troca rápida. Então, eu cheguei em casa com aquele monte de plantas, sabe quando você chega e olha para o lado e não tem vaso? Eu tinha essa bacia. Então, eu já coloquei todas aqui. Então, você percebe que ela não é planejada. Olha bem a diferença, né? Ela não é uma bacia planejada. Ela tá bonitinha, ela tá, por um curto período de tempo. Mas aqui, pessoal, ela vai ter que ser modificada. O que acontece? Aqui eu tenho echevérias, né? Eu tenho outras plantas, eu tenho calanchões, eu tenho cacto ali e senécio, e são plantas que vão crescer e vão ter formatos bem diferenciados. Eu posso retirar aqui e deixar, por exemplo, o senécio. O senécio, ele vai crescer, esse senécio fica enorme, ele vira um arbusto mesmo. Então, esse senécio, ele cresce bastante. Então, essas aqui, se ficarem todas, essa calanchoe também, marmorata, ela cresce bastante. Então, eu já sei que ela vai crescer, vai tomar conta de tudo. Esse outro aqui também, o senécio verdinho, né? Esse aqui também eu sei que vou ter que retirar. Mas no dia eu não tinha vaso. Então, eu fiz isso aqui, é uma coisa que a gente tem que ter em mente assim. A primeira ideia que eu tenho, a solução naquele momento, né? É uma solução. Tá bonitinha, ela tá desenvolvendo bem. Tem um aiônio que eu ia aqui, que vira uma mini arvoreta. Então, eu não posso deixar. O que eu vou fazer? Eu vou mantendo eles aqui até eu ver que não estão prejudicando. Uma não está prejudicando a outra. Quando eu ver aquele que está desenvolvendo mais, eu vou retirando. E aí eu já vou fazendo montagem de outras bacias também com essa mesma ideia. Eu sempre coloco uma planta mais alta, né? E as outras echevérias eu coloco com espaçamento entre elas para crescer, né? Essas aqui, igual a Super Boom. A Super Boom, ela vai crescendo, vai virando, né? Eu já sei que ela vai puxando aqui e ela vai virar por cima dessa daqui ou da outra. Então, pessoal, é aquela ideia que a gente tem pra gente plantar, pra gente, né, socorrer nossas plantas quando a gente compra e questão de espaço também. Mas tem questão que a gente já sabe, que a gente tem, né, situação que a gente plantou um vaso, mas a gente sabe que não é uma coisa definitiva, que vai ter que corrigir porque não vai dar certo. E outra coisa, pessoal, nesse caso aqui,
Eu só tenho problema de saber que elas vão crescer muito, que são plantas que não podem ficar aqui aglomeradas porque vão render. Então eu sei que eu tenho que fazer uma nova bacia dividindo elas, né? Mas tem outra questão. Eu não poderia plantar nessa bacia se eu tivesse aqui planta de sombra. Se alguma dessas plantas, ou mais de uma, fosse planta de sombra, eu já teria que fazer o plantio delas numa outra bacia ou num outro vaso que eu já tenho aqui de planta de sombra. Porque não adianta nada, eu chego em casa com várias plantas, corro lá, planto tudo num vaso só. Mas a questão é, será que são todas do mesmo ambiente? Olhar sempre qual ambiente é as plantinhas que você conseguiu primeiro. Primeiro você olha, são todas plantas de sol? Então eu posso plantar aqui no primeiro momento, numa bacia, num pote que seja aí, que você vai utilizar, né? Você utiliza ele sabendo que são todas do mesmo ambiente. Plantas de sombra, plantas sempre na bacia, que vai todas as plantas de meia sombra. E as de sol pleno, no sol pleno, né? Juntas na bacia de sol pleno. Então, se você fez isso, você não vai ter problema nenhum. Porque aqui eu já sei, né? Então, eu já plantei sabendo. Muitos aí podem falar, né? Nossa, ficou muito cheio. E tem plantas aí que vai formar arbusto, tem plantas que vai virar arvoreta, com certeza. Aqui, o que tá mais correto aqui são essas duas echevérias, né? Essas duas echevérias não, aqui a Superboom não é echeveria, né? Então, essas aqui vão crescer em formato de roseta, né? Digamos assim, são todas formato de roseta. Essa PL tá aqui só recuperando também, que já era minha. Eu retirei ela do vaso porque ela soltou junto com a outra muda que eu retirei, então ela soltou, eu coloquei ela aqui. Só para ela desenvolver um pouquinho, já vou te retirar também, né? Então, pessoal, a ideia é essa. Quando você comprar suculentas e você tem pouco espaço, é uma dica boa você plantar em bacias ou floreiras, né? Eu acho que fica muito interessante. Quantas plantas eu tenho aqui num pequeno espaço, né? 2 bacias, tá bem cheia. E eu tô tendo assim, se eu for carregar elas, eu pego rapidamente, facilmente. Então é muito prático e muito fácil de cuidar delas. Mas com esses pequenas observações, né, pessoal? Para quem tá começando aí, né? Que tá começando e não conhece ainda o comportamento das suculentas. É a minha dica de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostaram, deixa o joinha para mim e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.